Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo nos arquivos de casos clínicos bem interessantes sobre as principais emergências digestivas dos ruminantes. E olha, o nosso objetivo aqui não é só ficar decorando o nome de doença, não. A ideia é a gente entender o porquê de cada coisa acontecer, sabe? Conectar a fisiologia, o funcionamento da máquina, com os sinais que a gente vê lá no campo, no dia a dia. Então, esse aqui é o nosso roteiro de investigação de hoje. A gente começa pela base de tudo, pelo motor dos ruminantes. Depois, a gente entra de cabeça nos casos clínicos. O timpanismo, que é uma emergência daquelas, a retículo-peritonite, que parece até uma cena de crime, sério, e a indigestão vagal, que é a consequência de problemas que não foram bem resolvidos. E para fechar com chave de ouro, a parte mais importante, como é que a gente evita que tudo isso aconteça. Bora lá? Ok, vamos começar pelo coração da máquina. Antes de pensar em qualquer doença, o ponto de partida para qualquer boa investigação clínica é sempre a mesma pergunta, a pergunta de ouro. O que esse animal está comendo? A dieta, pessoal, é o que comanda todo o ecossistema que existe dentro do rumen. É ela que pode criar um ambiente super saudável ou, como a gente vai ver, preparar o terreno para um verdadeiro desastre. Olha só esse contraste, que absurdo! De um lado, a gente tem a dieta de fibra, o cenário perfeito. A fibra longa obriga o animal a mastigar, mastigar e mastigar. E isso produz um monte de saliva. E a saliva, gente, é o antiácido natural perfeito, que mantém o pH do rumen ali neutro, estável, feliz da vida. Agora, do outro lado, a gente tem a dieta de concentrado. Grão fermenta muito rápido, a mastigação diminui, a produção de saliva cai e o pH, ó, despenca. Cria um ambiente ácido que é um convite para o problema. E esse fluxograma aqui ilustra perfeitamente o efeito dominó. É uma coisa levando a outra. Menos fibra leva a menos mastigação, que leva a menos saliva, que deixa o pH ácido, e isso favorece as bactérias que produzem mais ácido, que por sua vez diminuem a motilidade do rumen. Cada etapa alimenta a próxima. E o resultado final, como a gente vê ali na caixinha vermelha, é um aumento drástico no risco de doenças. É uma cadeia de eventos que todo clínico precisa ter na ponta da língua. Agora sim, vamos para o nosso primeiro arquivo de caso, o timpanismo. Essa é uma daquelas emergências em que o relógio está correndo contra a gente. O animal está com o flanco esquerdo estufado, parecendo um balão, mal consegue respirar, e a primeira decisão, a mais crucial de todas, é diferenciar rapidinho entre os dois tipos principais. O pulo do gato aqui é entender a diferença fundamental entre os dois. Pensa assim, o timpanismo gasoso é um problema de encanamento, um cano entupido. O gás está lá, solto, livre, prontinho para sair, mas tem alguma coisa bloqueando a saída. Já o timpanismo espumoso, o problema é a substância. O gás está preso numa espuma super estável, tipo um merengue, sabe? Não adianta abrir a torneira porque não tem gás livre para sair. Então, no caso do timpanismo gasoso, onde é que podem estar esses bloqueios? Esse esquema mostra pra gente os pontos críticos. Pode ser uma obstrução física lá no esôfago, tipo um pedaço de manga, uma batata. Pode ser algo apertando por fora, como linfonodos aumentados. Ou, e isso é bem comum, a parede do rumen pode simplesmente parar de contrair. A gente chama isso de atonia. Se não tem contração, não tem força para empurrar o gás para fora. E como é que a gente descobre qual é o problema na prática? Com a sonda orogástrica. Essa é a nossa ferramenta de diagnóstico definitiva. A lógica é simples, acompanha comigo. Se a sonda não passa, pronto, temos uma obstrução física no esôfago. Se ela passa e o gás sai com tudo, num jato, o problema era funcional, era atonia. O caminho estava livre, mas o motor estava desligado. Agora, se a sonda passa fácil, mas não sai gás nenhum, aí, meu amigo, você encontrou a espuma. Diagnóstico fechado, timpanismo espumoso. E por falar em espuma, as causas mais comuns são basicamente duas. A primeira é o timpanismo por leguminosas, tipo alfafa e trevo. As proteínas dessas plantas funcionam como um detergente, sabe? Criam uma espuma super estável. A segunda é o timpanismo por grãos, bem típico de confinamento. Nesse caso, são os mucopolissacarídeos das bactérias que engrossam o líquido do rumen e prendem o gás. Nos dois casos, a distensão é gravíssima e o risco de morte por asfixia é real e imediato. Bora para o nosso segundo caso, que eu gosto de tratar como se fosse uma investigação forense. A reticuloperitonite traumática, ou RPT. Aqui a gente tem uma vítima, um local do crime e uma arma. E a nossa missão, como clínicos, é juntar todas as pistas para solucionar esse mistério. E aqui estão elas, as armas do crime. Pedaços de arame, pregos, qualquer objeto metálico pontiagudo que o boi ou a vaca engole sem querer junto com a comida.
Eles caem direto no retículo, que tem essa estrutura que parece um favo de mel, sabe? É o lugar perfeito para prender esses objetos. E aí, com as contrações super fortes do retículo, é só uma questão de tempo até a perfuração acontecer. Na fase aguda, a dor da perfuração é o que domina o quadro. O animal fica com o dorso todo arqueado, tentando dar uma aliviada na pressão ali na área inflamada. Qualquer movimento, seja para respirar ou uma contração do rumen, causa uma dor absurda. E aí vem os gemidos. E claro, como em toda infecção aguda, temos febre e perda de apetite. É um quadro clínico bem característico mesmo. O ponto-chave aqui é que o destino do animal depende totalmente do trajeto que esse arame fez. Esse diagrama mostra bem as possibilidades. O objeto pode perfurar para baixo ou para os lados, causando uma peritonite. Pode ir mais para o meio, atingindo o fígado e formando abscessos. Mas a rota mais temida, a mais perigosa, é para frente, em direção à cabeça do animal. E essa rota para frente leva à complicação mais grave de todas, a pericardite traumática. O arame atravessa o diafragma e espeta o coração. A infecção no saco pericárdico causa uma insuficiência cardíaca severa. E o sinal clínico é inconfundível. Quando a gente ausculta o tórax, escuta um som de líquido e gás chapinhando, um som clássico de máquina de lavar roupa. Quando a gente ouve isso, o prognóstico é muito, muito ruim. Nosso último caso é o que eu chamo de caso arquivado. A indigestão vagal não é uma doença que surge do nada, sabe? Ela é consequência crônica, complexa, de outras doenças que não foram bem resolvidas, especialmente o nosso caso anterior, a RPT. E essa citação aqui conecta tudo perfeitamente. A inflamação crônica de uma RPT que não foi tratada direito gera um monte de aderências, de abscessos, e essas massas de tecido cicatricial podem acabar danificando ou comprimindo os ramos do nervo vago, que é o grande maestro que coordena a movimentação de todo o sistema digestivo. Então, a síndrome de Hoflund, ou indigestão vagal, é basicamente uma falha no sistema de controle. Não é um bloqueio físico, é funcional. O nervo está machucado e não consegue mais dar os comandos para o alimento seguir o fluxo normal. O resultado é um engarrafamento crônico, com o rumen ficando cada vez maior, deixando o animal com o formato de maçã do lado direito e pera do lado esquerdo. Essa falha no sistema pode acontecer em diferentes pontos. É isso que define a classificação. Pensa naquele engarrafamento que a gente falou. O tipo I é um problema logo na entrada. O tipo 2, que é o mais comum e geralmente é consequência da RPT, é quando o trânsito emperra entre o retículo e o omaso. Já o tipo 3, o problema é lá na frente, quando o abomaso não consegue esvaziar. E ainda tem o tipo 4, um caso especial que aparece em vacas no finalzinho da gestação. Depois de analisar todas essas emergências, fica bem claro que o melhor tratamento, de longe, é a prevenção, né? Então agora, vamos mudar o nosso foco. Em vez de olhar só para o animal doente, vamos pensar nas estratégias que mantêm o rebanho inteiro saudável. E tudo se resume a estes 3 pilares. Primeiro, a dieta. Tem que ter um equilíbrio, tem que ter fibra para fazer a máquina funcionar e estimular a salivação. Segundo, os aditivos. Em sistemas mais intensivos, usar tamponantes pode ser uma mão na roda para manter o pH estável. E terceiro, o manejo. Não adianta ter a dieta perfeita se o animal consegue comer só o concentrado no coxo. O jeito que a gente oferece a comida é tão importante quanto o que tem nela. E assim, a gente fecha nosso guia clínico com essa reflexão final. Todas as doenças que a gente viu hoje, do timpanismo até a reticuloperitonite e suas consequências, todas elas têm uma ligação muito forte com o que acontece lá no coxo. Como futuros clínicos, como gestores, a pergunta que a gente tem que se fazer sempre é essa: a dieta que estamos oferecendo está construindo saúde ou está preparando o terreno para a doença?